aí, meu amigo, tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você sobre zona de conforto. Muitas das vezes a gente acaba ficando preso, né, na zona de conforto, porque tá confortável a gente não se move. Então, se Deus não ir lá e colocar uma provação, não podar os teus galhos, muitas das vezes nós não saímos do lugar. Por quê? Porque tá confortável. Então, aquela frase que diz, né, que a gente só muda na dor, tem muita verdade nisso. Por quê? Porque só quando tá doendo a gente procura resolver a situação. Só quando tá doendo a gente procura mudar. O versículo que eu quero trazer para você aqui é Isaías 41:10, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Mano, o seu próximo nível está no final da sua zona de conforto. Então, parece que as coisas estão tranquilas, parece que as coisas estão indo tudo bem, mas é impossível você viver fé, ter passos de fé dentro da zona de conforto. Eu quero trazer para você uma ilustração que é os 12 discípulos no barco, aquela cena que você já conhece, que eles estão no mar, ali no meio daquela tempestade. Aí eles estão no barco, aí eles vê um fantasma vindo em cima da água. Na verdade é Jesus, né, que a gente já sabe no final da história que é Jesus vindo em cima da água, só que eles não sabiam e eles falaram: cara, aquilo ali é um fantasma, é a morte, é alguma coisa, algum monstro do mar andando em cima da água, cara, olha lá, tá vindo. Só que ali Jesus estava permitindo uma situação, a oportunidade era dar um passo de fé, porque quando Jesus diz não temam, sou eu, né, coragem homens, Pedro ele se levanta e ele fala assim: bom, se é o meu Senhor, se é Jesus que eu conheço, ele pode todas as coisas até andar em cima da água, e mais, além dele andar em cima da água, ele pode dar ordem para a água me sustentar em cima da água. Talvez esse é o pensamento de Pedro. Então ali todo mundo ficou confortável dentro do barco e falou assim: daqui eu não saio, porque o barco me segura, ó, o barco me mantém em cima da água. Mas Deus está falando assim, ó, vem até mim. Sai do barco, cara, caminha sobre a água e vem até mim. Por quê? Porque quem sustenta aqui, ó, é como Isaías 41:10 já diz, quem sustenta aqui é Deus. Porque Deus, ele te sustenta com a destra da justiça. O que é isso, cara? É o braço forte de Deus, é a mão direita de Deus que te segura, que te sustenta. Então, sem fé nessa situação aqui, sem fé você não sai do barco. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Pedro, ele toma uma atitude que para muitos dizem assim: ah, Pedro saiu do barco e tal, mas afundou. Agora, quando você olha a situação, Pedro, no meio de uma tempestade, uma das piores tempestades que eles enfrentaram ali nos episódios andando com Cristo, ele sai do barco, pisa na água e em nome de Jesus ele caminha sobre as águas. Alguns passos, não sei quantos passos ele deu, mas eu sei que ele ficou por um tempo em cima da água. E qual que foi o problema de Pedro? O problema de Pedro foi olhar o vento forte balançando ele ali, as ondas contrárias batendo sobre ele. Aí ele olha para os lados, tira os olhos de Jesus e afunda. Só que todos aqueles outros discípulos ficaram no barco, cara. Você acha que aqueles discípulos agiram com fé? Não, eu tenho fé que Jesus vai fazer a tempestade parar e a gente sair do mar aqui em segurança. Não, cara. Pedro entendeu que o melhor lugar para estar é junto de Jesus. Se Jesus está no barco e o barco está balançando e o barco está chovendo e está entrando água, o melhor lugar para se estar é ali no barco. Mas se Jesus não está nesse barco e está confortável, não é o melhor lugar. Não é porque está dando certo que está certo. Não é porque está tudo tranquilo que Deus está lá. Você sabe daquela passagem que Moisés ele chega, né, numa terra, aí Deus fala assim: ó, tá vendo essa terra aí? Essa terra você pode habitar nela, Moisés. Nessa terra tem cachos de uva que é tão grande que precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Essa terra mana leite e mel, essa terra faz tudo aquilo que vocês desejam. Essa terra tem, essa terra pode ser tua. A única coisa que essa terra não vai ter sou eu, porque eu, o Senhor, não estarei lá com vocês. Mas você pode ir lá, você pode viver sua vidinha lá, você pode ficar lá confortável, você pode viver sua vida até a sua velhice aí e você morrer, você pode ficar lá, cara, até o fim. Mas eu, o Senhor, não estarei lá. O que Moisés pensa, o que Moisés diz? Eu posso viver na zona de conforto o resto da minha vida, mas não viver nada com Deus, não provar de nada com Deus, ou eu posso deixar a minha zona de conforto, andar por fé, andar pelos milagres, andar na palavra de Deus e confiar com Ele, mas agradar o Senhor. E aí é onde a gente chega, numa parábola que Jesus fala, que a árvore que dá frutos, o Senhor poda ela. Mas a árvore que não dá frutos, o Senhor a corta. Então entenda que a fé
ela começa depois que você sai da zona de conforto. Porque enquanto você está na sua zona de conforto, você não precisa de milagre. Enquanto você está na zona de conforto, você não precisa de uma provisão, porque está confortável, está de boa. Mas se você quer viver um próximo nível, se você quer entrar, igual Ezequiel lá fala, para você entrar em águas mais profundas, você precisa dar passos de fé. E como que você dá passos de fé? Pisando para fora do barco. O barco é uma representação da zona de conforto. Tá confortável ficar no barco, mas Jesus não está lá no conforto. Jesus não está lá nessa zona. Jesus está lá fora, esperando você dar um passo de fé para você viver o sobrenatural, esperando você sair ali com um firme fundamento focado em Cristo. E olha só essa frase: só é podado o galho que tem potencial de dar frutos. Preocupante é a vida que não contempla podas. É preocupante se Deus não poda você. O que isso quer dizer? São provas que Deus coloca para você. E a prova que vem de Deus, ela é com o intuito de lhe aprovar, de que você passe, vence, conquista aquilo ali e Deus te aprova. Só que Deus só dá a prova para aquele que tem potencial de ser aprovado. Então, essa frase diz isso daí, ó. Só é podado o galho que tem potencial de dar frutos. Olha que interessante. Agora, a vida que não acontece nada na vida do cara. Não acontece nada de ruim, mas também não acontece nada de bom. É aquela vida mediana, aquela vida, vamos levando aí, cara, daqui a pouco Jesus está voltando, só não falta os cultos, né? Não deixa de ler a Bíblia, continua ali, né? no seu cristianismo raso, continua, né? Só conversando com os irmãos de dentro da igreja, não precisa pregar o evangelho, não precisa fazer mais nada. Tá tudo certo, cara, mantém assim. A gente canta, a gente ora, a gente ouve uma palavra e tá tudo bem. A gente vai tirando o nosso dia de boa aqui na terra até Jesus voltar ou a gente morrer. Esse não é o cristianismo que Jesus trouxe para nós, cara. A paz que Jesus está prometendo, tá dando a esperança para nós, não é nessa vida. A zona que a gente vai viver confortável não é nessa vida, porque nessa vida tem cruz para você tomar, tem renúncias para você fazer, tem coisas para você negar e dia após dia tá seguindo Ele. E seguir Jesus custa. Seguir Jesus tem que descer do barco. Seguir Jesus tem que tomar o seu caminho e seguir a Cristo, cara. Tem que fazer renúncias, tem que negar a si mesmo. Isso custa. Tem que abrir mão, tem que sentar e calcular quanto custa a fazer parte do reino, quanto custa seguir Jesus. Mas sem fé é impossível, cara. Sem fé não dá. E não dá para ter fé na zona de conforto. Você precisa sair desse local. Você precisa deixar esse cristianismo confortável. Você precisa sair desse lugar. Você tem que ir para um lugar que você fala, ou Deus entra com um milagre, ou Deus dá a palavra, ou Deus faz alguma coisa, ou vai dar ruim, cara. Ou vai dar ruim. Aquele lugar, o lugar mais seguro que a gente pode estar é na dependência de Deus. É naquele lugar que nós dependemos inteiramente dele. Por quê? Porque lá, ó, Ele nos sustenta com a destra da justiça. Ele nos sustenta com o seu braço forte. Porque, mano, a força não vem de nós. É Ele que nos fortalece. Não é nós que nos ajudamos, é Ele que nos ajuda. E o sustento vem de Deus, mediante a fé no Filho de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então pense nisso, cara. Sem fé é impossível agradar a Deus e o seu próximo nível está no final da sua zona de conforto. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre 3 tipos de fé, então já se inscreve nesse canal aqui que eu vou estar explicando como que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Essa fé é uma fé que vai te salvar, mas não é uma fé que vai operar milagres em você. Se você quer entender os 3 tipos de fé, se inscreve no canal e já ativa o sininho que daqui a pouco vai chegar um outro vídeo aqui que eu falo sobre os 3 tipos de fé para você entender por que pessoas acreditam em Jesus, mas não têm a fé para ser curado. Não tem a fé para ser, né, para resolver os problemas, não tem a fé para viver o sobrenatural, mas no final dessa vida vai ser salvo e vai morar com Deus. Como que ela tem fé para ser salvo, mas não tem fé para resolver os problemas na vida dela em nome de Jesus? Então, no próximo vídeo eu vou estar entrando em detalhes. Se você quer saber mais sobre isso, se inscreve no canal, vou estar te esperando aqui e vou voltar aqui para te avisar que você tem um relacionamento para viver com Jesus e não dá para ficar de fora, não dá para viver essa vida sem Jesus. A obra de Deus é você conhecer o Filho é Jesus. Conheça Cristo. Eu vou voltar aqui para te lembrar que você tem que conhecer Ele, que você tem que viver para Ele, entregar a sua vida para Ele. Se entregar de uma vez, pula do barco, vai atrás de Jesus e daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Valeu? E lembre-se, faça tudo para a glória de Deus.